A mensagem, você tem aí no Data Show, a remoção do pecado e suas consequências. Remoção do pecado e suas consequências. Eu gostaria de levar os irmãos a pensarem em alguns conceitos antes de nós lermos o texto bíblico. Quando João diz, lá no seu evangelho, no capítulo 1, verso de número 29, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um texto muito conhecido nosso. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós imaginamos, meus irmãos? Imaginamos que Jesus Cristo, Ele perdoa os nossos pecados, imaginamos que Ele é o Cordeiro que vai morrer na cruz, e que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas é muito mais profundo do que isso, meus irmãos. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está dizendo literalmente que Jesus é aquele que remove o pecado. Jesus é aquele que tira o pecado. Então nós podemos imaginar, meus irmãos, que Cristo, Ele veio para tirar o pecado completamente das nossas vidas. Ele veio para tirar o pecado desse mundo, para que nós venhamos a viver num mundo completamente sem pecado. Os irmãos estão compreendendo? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos que Jesus Cristo, Ele conquistou isso na cruz. Na cruz isso foi consumado, mas nós sabemos que a remoção do pecado se dará na segunda vinda. Porque até a segunda vinda de Cristo, nós ainda vamos lutar contra o pecado. Nós ainda veremos pecado em nós, e aí veremos pecado também nas pessoas que convivem conosco, veremos pecado nesse mundo. Mas, meus irmãos, Jesus, Ele veio para isso. Ele veio para remover completamente o pecado. Amém, queridos? Quando João diz, lá também, João 10, 10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é vida abundante, meus irmãos? Vida abundante é uma vida completamente sem problemas, sem pecado, sem morte, sem tristeza, sem dor, sem angústia. Isso é vida abundante. Caso contrário, não é vida abundante. Se nós ainda vemos morte em nós, nas pessoas queridas, se há perdas, se ainda vemos enfermidades, se ainda lutamos com problemas familiares, então isso não é vida abundante ainda. Mas assim como Jesus veio para tirar o pecado do mundo, Ele também veio para nos dar vida abundante. E nós sabemos que a vida abundante, em toda a sua plenitude, nos será dada na segunda volta de Jesus. Então, meus irmãos, quando João diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós sabemos que o pecado já está sendo removido, mas ele será removido completamente na segunda vinda. E isso tem relação com a vida abundante, porque estando em Cristo nós já temos vida, nós estávamos mortos em delitos e pecados e já recebemos vida, mas a vida abundante, a vida em toda a sua plenitude será desfrutada na segunda vinda, quando o pecado for completamente removido do mundo. Porque, meus irmãos, todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, toda a nossa dor nesse mundo, todos os nossos problemas, guerras, epidemias, problemas macro, mas também problemas que dizem respeito a nós mesmos e a nossa família, esses pecados estão relacionados, esses problemas, aliás, estão relacionados ao pecado. E para que não haja mais problemas, o pecado precisa ser removido. Então, quando o pecado for completamente removido, as consequências do pecado serão também completamente removidas. Agora veja Isaías 53. A partir do verso 4, meus irmãos. Vamos entender esse texto. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos, por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Tua palavra, ó Deus, como nós estamos dizendo, ela é tua, ela vem do Senhor para nós. Agora, Pai, nós pedimos que assim como o Senhor nos deu a palavra, que o Senhor também nos dê compreensão dela. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, ter clara compreensão das Escrituras, que nós possamos, ó Pai, ter clara compreensão da tua vontade, ó Deus, para que nós possamos viver pela tua palavra. Nós pedimos, Pai, a tua bênção para essa noite. E pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, fala ao coração do teu povo. Edifica e fortalece a tua igreja na fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao morrer na cruz, Jesus conquistou incontáveis, inumeráveis bênçãos para o seu povo. Essas bênçãos nós jamais teríamos, não fosse o grande amor do Pai por nós, e também não fosse o grande amor de Jesus por nós pecadores, porque Jesus deixou a sua glória e veio a este mundo para morrer na cruz em nosso favor. E como nós vemos aqui, meus irmãos, em Isaías 53, ele não morreu por justos, ele morreu por pecadores. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 5, verso 8, lá em Romanos o apóstolo Paulo diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas a linguagem de Isaías é ainda mais forte que a linguagem do apóstolo Paulo. Se os irmãos olharem ali o verso de número 12 de Isaías 53, a última frase diz assim: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, Cristo morreu por aqueles que eram transgressores. Ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Se nós fôssemos justos, ou se houvesse outra maneira de sermos justificados, ele não precisaria ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Mas na cruz, meus irmãos, nós vemos o grande amor de Deus. Porque na cruz ele morreu em lugar de pecadores. Ele que não tinha nenhum pecado. Veja o verso de número 9. A última frase do verso 9 diz assim: nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, meus irmãos, este Cristo morreu na cruz por nós, pecadores. E nós recebemos bênçãos a partir da sua morte e da sua ressurreição. E essas bênçãos, como nós temos dito e temos frisado, não recebemos por merecimento, recebemos por livre graça, recebemos por beneplácito divino. E das muitas bênçãos que Cristo conquistou para nós na cruz, na vera Páscoa, quero frisar duas, meus irmãos, apenas duas nessa noite.
remoção do pecado, remoção das consequências do pecado. Amém, queridos? São bênçãos que nós encontramos nesse texto. E eu digo aos irmãos, são as bênçãos que nós mais precisamos. Remoção do pecado e remoção das consequências do pecado. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, Cristo veio para remover o pecado. Ele veio para tirar completamente o pecado deste mundo. Como nós dissemos, João capítulo 1, verso 29, nós vemos João Batista dizendo a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No original, meus irmãos, está escrito que ele está tirando o pecado do mundo. Ele está removendo o pecado do mundo. Isso porque o original deixa claro que a remoção do pecado acontece em etapas. Apesar de Cristo consumar a remoção do pecado de uma vez por todas na cruz, a remoção do pecado acontece em etapas. A remoção do pecado, ela acontece em 3 etapas. Na cruz, Jesus conquistou para nós a remoção da culpa do pecado. Na cruz, Jesus conquistou para nós a remoção das algemas do pecado. Na cruz, nós fomos completamente libertos da escravidão do pecado. Quando a Bíblia diz, lá em João capítulo 8, verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, lá está falando da libertação do pecado. E Jesus Cristo veio para nos tornar livres do pecado. Ele veio para nos trazer verdadeira liberdade do pecado. E isso foi conquistado na cruz. Mas na cruz, meus irmãos, Cristo nos conquistou também, conquistou para nós também a vitória sobre a presença do pecado. Isso significa, meus irmãos, que Jesus está tirando o pecado do mundo. E quando isso for completamente consumado na segunda vinda, não viveremos mais com o pecado, não haverá mais a presença do pecado. Eu não sei você, mas todo dia eu luto com a presença do pecado. Não somente o pecado meu, mas o pecado deste mundo também. Sempre alguém está pecando. E este mundo é um mundo completamente mergulhado no pecado. Corrupção, injustiças, mentiras, adultérios, furtos. Meus irmãos, isso é parte deste mundo. Mas Jesus Cristo está removendo o pecado do mundo. E a promessa do Senhor, por causa da morte na cruz, é que haverá um tempo, ou haverá um dia, quando Jesus Cristo voltar, que Ele nos livrará completamente da presença do pecado e nos colocará num mundo onde não haverá mais a presença do pecado. Você consegue imaginar um mundo assim? Onde as pessoas não mentem, onde elas não falam umas das outras, onde não há adultério, onde não há fornicação, onde não há furto, onde não há nada disso, meus irmãos. Nós viveremos completamente em santidade. O Espírito Santo transbordará em nós por toda a eternidade. Nós viveremos em plena comunhão com Deus, desfrutaremos plenamente de uma vida abundante de santidade, porque Cristo na cruz conquistou para nós a completa remoção do pecado. Essa é a grande bênção advinda da cruz. Não fosse a morte de Jesus, continuaríamos vivendo sob culpa do pecado, escravidão do pecado, e com a presença do pecado. Isso, meus irmãos, é o Evangelho. A boa nova é que aonde Adão perdeu, Jesus venceu. Na cruz, Cristo, a nossa culpa, removeu. Da escravidão do pecado, Ele nos libertou. O pecado que ainda vemos em nós mesmos, após o seu retorno, não mais veremos, pois na cruz Ele conquistou completamente a remoção do pecado. É por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E é por isso que diz aqui o texto, veja o verso de número 4, né? Aliás, o verso de número 5, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja o verso de número 6, final do verso de número 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, meus irmãos, Isaías vai mostrando que o nosso pecado, Cristo tomou sobre si, as consequências do nosso pecado, Ele já tomou sobre si, isso foi realizado na cruz. E meus irmãos, essa é a esperança do cristão, viver a vida sem a presença do pecado. Essa é a nossa grande esperança, essa é a nossa grande alegria. Porque o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si. Existe o fruto do Espírito e o fruto da carne. E essa batalha acontece dentro do cristão diariamente, mas quando Cristo voltar, essa batalha não mais acontecerá. Porque só haverá santidade, não haverá mais pecado. Cristo vai mudar completamente o desejo do nosso coração. Nunca mais desejaremos ou aspiraremos, né, o pecado de qualquer forma. Todo o nosso desejo será completamente santo. Isso Cristo já começou a fazer em nossas vidas. Quando alguém entrega a vida a Cristo, isso já começa a acontecer. Mas de maneira abundante, de maneira plena, acontecerá na segunda vinda. A segunda bênção, meus irmãos, a primeira é a remoção dos pecados. A segunda bênção é a remoção das consequências do pecado. Porque veja, nós estamos sempre lutando com as consequências do pecado. Imagine se não houvesse pecado, o mundo seria perfeito. O nosso relacionamento com Deus seria perfeito. Nosso relacionamento com o nosso cônjuge seria perfeito, com os nossos filhos seria perfeito, nosso relacionamento entre irmãos seria perfeito, mas não é ainda por causa das consequências do pecado. Ao conquistar na cruz, ouça isso, meus irmãos, ao conquistar na cruz a remoção do pecado, como fato em cadeia, Jesus garantiu a remoção das consequências do pecado. Amém, meus irmãos? Ao conquistar na cruz a remoção dos pecados, como fato em cadeia, Ele também conquistou a remoção das consequências do pecado. E a principal consequência do pecado é a morte, maldição que se encontra em Gênesis 3. Nós sabemos que a morte acontece em 3 etapas. Morte espiritual, que é separação de Deus, morte física e depois morte eterna. Mas antes de vir a morte física, nós nos debatemos nesse mundo com cardos e abrolhos, sofrimento, dores, enfermidade, morte de pessoas queridas. Ao morrer na cruz, Jesus garantiu, Ele conquistou a remoção de tudo isso. Ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e também para tirar as consequências do pecado. Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Veja ali o verso de número 4, Isaías 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Então veja, meus irmãos, o texto bíblico é bem claro. Na cruz, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas dores, e quando o texto fala aqui de dores, imagine dor de todo tipo. Não apenas dor por enfermidade ou por problemas financeiros, mas dor também porque vemos pessoas morrendo ao nosso lugar, morrendo em guerras, morrendo em pandemias. Jesus veio para remover tudo isso. Ao morrer na cruz,
Ele conquistou a completa remoção do pecado e completa remoção das consequências do pecado. E quando nós olhamos para o Evangelho, para os Evangelhos, depois você pode ver Mateus capítulo 8, como exemplo os versos 16 e 17. Nós vemos Jesus curando toda sorte de doenças, libertando toda sorte de pessoas, ressuscitando mortos. E Jesus fez isso para mostrar que Ele é o Filho de Deus. E Ele fez isso também para mostrar que Ele tem poder para remover o pecado e suas consequências. Agora, queridos, fica a seguinte pergunta: se Jesus já conquistou tudo isso para nós, se já é algo conquistado, consumado, por que ainda nos debatemos com enfermidades e com dores? Como o texto diz, Ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Se isso é algo consumado na cruz, conquistado na cruz, por que ainda nós nos debatemos com isso? Porque ainda não temos vida abundante em toda a sua plenitude, porque a vida não pode ser abundante se ainda há enfermidade, se ainda há dores, se há sofrimento em nossas casas e nas casas ao redor. Se Cristo conquistou tudo, por que ainda sofremos? Por que ainda enfermamos, envelhecemos e ainda morremos? E a resposta é, meus irmãos, clara no texto: é porque o pecado ainda não foi completamente removido. Se ainda lutamos com o pecado, ainda lutamos também com as consequências do pecado. Quando o pecado for completamente removido, as consequências do pecado também serão completamente removidas. Qual é a boa nova em tudo isso, meus irmãos? A boa nova é que tudo já foi consumado na cruz. Tudo já foi conquistado na cruz. E o que temos que fazer é simplesmente aguardar o tempo. Imagine um campeão. Imagine um vencedor. Alguém que já venceu. Mas há um tempo entre a vitória e a entrega do troféu. Não é assim, queridos? Há um tempo entre a vitória e a entrega do troféu. Nós estamos nesse tempo. Nós estamos nesse meio tempo entre a vitória e a entrega do troféu. Cristo já venceu, Ele já conquistou a completa remoção dos pecados e das suas consequências, mas nós ainda estamos aguardando a segunda vinda, onde o troféu será dado, onde nós nos apropriaremos completamente da bênção, da remoção do pecado e da bênção da remoção das consequências do pecado. Por isso, meus irmãos, o nosso anseio por bênçãos, ouça isso e entenda isso, o nosso anseio por bênçãos e por vida abundante deveria ser o anseio pela remoção do pecado, porque a remoção do pecado está ligada à vida abundante. A remoção do pecado está ligada à remoção das consequências do pecado. Para concluirmos, meus irmãos, tenho aqui algumas aplicações. Nós precisamos entender muito bem isso, remoção do pecado e remoção das consequências do pecado. Nós precisamos compreender isso muito bem. Em primeiro lugar, meus irmãos, porque entender isso nos faz saber o que Jesus já conquistou para nós. E Ele já conquistou a vitória sobre o pecado e sobre as suas consequências. Foi isso que Ele fez naquela sexta-feira, quando Ele morreu pelos nossos pecados. E isso foi confirmado pelo Pai na ressurreição no domingo. Então nós entendemos isso. E nós temos convicção disso. Nós temos fé em nossos corações e vivemos pela fé no Filho de Deus. Nós temos fé, meus irmãos, que Jesus está vindo, Ele está voltando e Ele está chegando para nos dar uma vida sem pecado e uma vida sem as consequências do pecado. Em segundo lugar, queridos,
nós temos que entender que não provaremos dessas bênçãos de maneira perfeita até Jesus voltar. Até Jesus voltar, ninguém viverá completamente sem pecado e sem consequências do pecado. Ninguém viverá. Isso significa que até Jesus voltar, a carne vai militar contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Até Jesus voltar, haverá batalha espiritual. No tempo presente, nós oramos e Deus ouve as nossas orações. E Deus nos livra, meus irmãos. Por sua graça, Ele nos livra de muitas enfermidades e de muitas dores. Deus atende às nossas orações com milagres por vezes. E nós somos curados das nossas enfermidades. Ele nos livra de dores, mas não de maneira perfeita. De maneira perfeita, só quando Jesus voltar. Porque ainda que alguém seja curado, se Cristo não voltar, essa pessoa morrerá. Ela voltará a enfermar. Nós continuaremos envelhecendo, caminhando para a morte. Mas quando Jesus voltar, não haverá mais envelhecimento, nem morte. Por isso aguardamos com tanta expectativa a parúzia, aguardamos com tanta expectativa a segunda vinda. Em terceiro lugar, meus irmãos, precisamos entender essas bênçãos, porque elas têm relação com as nossas orações. Tem muito crente que ora dizendo: Senhor, o Senhor já morreu na cruz, e o texto bíblico diz que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, então eu reivindico a cura, eu ordeno ao Senhor que me cure. Essas pessoas não entenderam, meus irmãos, que elas deveriam orar para que o Senhor retire o pecado de suas vidas. Senhor, tira o pecado da minha vida, tira, Senhor, tira o pecado, porque quando o pecado for removido, as consequências do pecado também serão removidas. Essas bênçãos têm relação direta com as nossas orações. Se ficamos doentes, sabemos que Jesus já conquistou para nós a cura. E nós oramos ao Senhor. Quando eu fico doente, eu peço a Deus que me cure. De algumas coisas, Deus cura, outras coisas Ele não cura. Isso é algo que está oculto na soberania de Deus, porque Ele não nos cura sempre, meus irmãos. Nós não sabemos, mas sempre que você orar por cura, a resposta de Deus será sempre sim. Mas Deus pode dizer sim, te curo agora, ou Ele pode dizer sim, te curo na segunda vinda. Mas a resposta será sempre sim. Aqueles que estão morrendo, ao orarem ao Senhor, Senhor, eu quero viver, a resposta de Deus será sempre sim. Ou você viverá mais agora, ou você viverá completamente na segunda vinda. Porque Cristo já conquistou para nós a cura das nossas enfermidades e das nossas dores. Então, meus irmãos, nós precisamos aguardar o tempo, porque ouça isso, após a segunda vinda, e Jesus prometeu, na Santa Ceia, na última ceia que Ele teve com os seus discípulos, Ele prometeu que Ele voltaria. E quando Jesus voltar, nós nunca mais iremos orar por um milagre, porque não iremos precisar. Nós nunca mais iremos orar por cura, porque não iremos precisar. Nós nos reuniremos, ou nos colocaremos na presença de Deus, não para pedir qualquer coisa, mas simplesmente para adorar, porque nós não precisaremos de nada. Tudo estará à nossa disposição, de maneira abundante, meus irmãos. Quando entendemos isso, e entender isso nos livra da revolta, de nos revoltarmos contra Deus. Muitas pessoas estão revoltadas, se debatem contra Deus, porque não entenderam que
é preciso a remoção do pecado para que seja removida completamente todas as consequências do pecado. Em quinto lugar, meus irmãos, entender isso, entender essas bênçãos nos faz orar intensamente pela volta de Jesus. Apocalipse 21:4 diz que no seu retorno Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A promessa de Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Apocalipse diz que se cumprirá de maneira plena no retorno dEle. Porque diz lá em Apocalipse, Ele estará fazendo e fará novas todas as coisas. Para concluir, meus irmãos, a ressurreição de Jesus foi o selo da sua vitória sobre o pecado e suas consequências. Se a grande consequência do pecado é a morte, ao ressuscitar, Jesus venceu a morte, deixando claro para os seus que esta consequência do pecado já foi vencida e será completamente removida no seu retorno. A Deus, meus irmãos, toda a glória. Vamos curvar nossas cabeças, coloque-se em oração, em nome de Jesus. Coloque-se em oração diante do Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor Jesus, porque na cruz Ele conquistou, Ele consumou completamente a vitória para nós. A vitória que garante para nós a remoção do pecado e a remoção das consequências do pecado. Isso foi conquistado na cruz. Será desfrutado plenamente na segunda vinda, mas já foi conquistado na cruz. Pai bendito, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus. O teu plano, Senhor, é eterno e o teu plano, ele é profundo. E nós pedimos ao Senhor, dá-nos entendimento das coisas espirituais. Te louvamos, ó Deus, porque na Páscoa em que Cristo morreu pelos nossos pecados, ali Jesus conquistou para nós a completa remoção dos nossos pecados. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, pela obra de Cristo, pelo poder de Cristo, santifica cada dia mais e mais as nossas vidas. Nós não queremos, Pai, viver pecando. Cristo já conquistou para nós a remoção dos nossos pecados. Então, Pai, nós queremos viver em santidade. Sabemos, Pai, que viveremos plenamente em santidade no retorno de Cristo, mas não queremos viver hoje no pecado, Senhor. Por isso pedimos em nome de Jesus, ó Cristo, vai tirando o pecado da nossa vida, vai nos limpando completamente do pecado. Ó Deus bendito, nós pedimos isso para que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para a glória do teu nome. Mas nós, Senhor, te louvamos também, porque Jesus Cristo conquistou para nós na cruz a remoção completa das consequências do pecado. E sabemos, Pai, que quando oramos, o Senhor ouve as nossas orações. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, cura os nossos enfermos. Visita, Senhor, aqueles que estão sofrendo em nosso meio. Porque a Tua palavra diz que na cruz Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si. Então nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, se for da Tua vontade, da Tua soberania, segundo a Tua livre graça, aplica isso, Pai, em nossas vidas agora, trazendo cura para o Teu povo. Mas nós sabemos, ó Pai, que se o Senhor não nos atender hoje, o
o Senhor nos atenderá na eternidade. O Senhor nos atenderá quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, não haverá mais enfermidade, nem morte, nem dor. E é por isso, Pai, que nós oramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a tua promessa, Senhor, de retorno, de volta, se cumpra logo. É a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém.